Olá galera, aqui é o professor Zeca de novo com vocês. A gente vai ter aula de uma matéria hoje super importante. Quantidade de movimento, que também pode ser chamado de momento linear, ou apenas momento, que a gente vai representar pela letra Q. Alguns vestibulares utilizam P e impulso. Olha aqui, o que é quantidade de movimento e o que é impulso? Primeiro aqui, quantidade de movimento. Quantidade de movimento ou momento linear vai ser simplesmente o produto da massa do corpo pela velocidade. Galera, sempre que o corpo tiver uma velocidade, ele vai ter uma grandeza chamada de quantidade de movimento. Quantidade de movimento. Tudo bem? Isso ocorre sempre que o corpo tiver velocidade. Será que eu não entendi o que é quantidade de movimento? Cara, porque na verdade não tem muita coisa que entender mesmo. O cara só tem que saber que quantidade de movimento é uma grandeza relacionada à velocidade do corpo. Vai ser o produto dele, o produto da massa dele, pela velocidade. A gente tem que estar ligado, a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. E se é vetorial, vai ter modo, direção e sentido. Qual que vai ser a direção e o sentido da quantidade de movimento? Como quantidade de movimento está relacionado com a velocidade, quantidade de movimento e velocidade vão ter sempre a mesma direção e sentido. Então cuidado, se o corpo aqui, tiver velocidade para a direita, a quantidade de movimento desse corpo é para a direita, na mesma direção e sentido da velocidade. Se o corpo tiver velocidade para baixo, quantidade de movimento para baixo. Velocidade para cima, quantidade de movimento para cima. Então, a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Qual que vai ser a unidade da quantidade de movimento? Unidade da quantidade de movimento vai ser, unidade de massa é quilograma, unidade de velocidade é metro por segundo. Beleza? Aquela unidade de quantidade de movimento não recebe nenhum nome especial. Vai ser simplesmente quilograma vezes metro por segundo. Claro isso, no nosso sistema internacional. Beleza? Impulso. Impulso, o cara já tem uma noção, Quando o cara fala assim, bicho, me dá um impulso aí. O cara logo pensa no quê? Boa, no empurrão. Certo? Então impulso tem a ver com fazer força. Para que tenha impulso, é necessário que o cara faça força durante um certo intervalo de tempo. Beleza? Impulso é sempre causado por uma força. Ok? Então, para ter impulso, a gente aplica uma força durante um certo intervalo de tempo no corpo. Também é uma grandeza vetorial. E a direção e o sentido vão ser sempre iguais ao da força. Se a força for para baixo, o impulso que ela gera é para baixo. Se a força for para cima, o impulso para cima. A força para a direita, impulso para a direita. Qual que vai ser a unidade de impulso? Vamos ver aqui, Unidade. Galera, aqui, impulso é força vezes tempo, Então a unidade de impulso, vai ser simplesmente uma unidade de força, que é Newton, no sistema internacional, vezes a unidade de tempo, que é segundo. Então a unidade de impulso, vai ser simplesmente newtons vezes segundo. Se a gente der uma mexida nessa unidade, olha só aqui, presta atenção. Se a gente der uma mexida, Newton a gente já viu que é a unidade de força, Força é massa vezes aceleração. Estão lembrados? Então Newton, na verdade, é quilograma, que é massa, Newton isso, vezes metro por segundo ao quadrado. Aceleração. Newton é unidade de força. Força é massa vezes aceleração. Vezes esse segundo que já estava ali, Dá de simplificar aqui, não dá não? A gente pode cortar esse quadrado com esse segundo, E a unidade de impulso também pode ficar quilograma vezes metro por segundo. Quer dizer o seguinte, impulso e quantidade de movimento vão ter unidades iguais. Normalmente a gente utiliza essa para impulso e essa para quantidade de movimento. Mas na verdade, as duas unidades são iguais, tudo bem? As duas unidades de quantidade de movimento e impulso são exatamente as mesmas.
Como é que se calcula o impulso então? Para calcular o impulso, tranquilo, né? Basta a gente multiplicar aqui, ó, a força pelo tempo. Só tem um detalhezinho, né? À medida que vai passando o tempo, vai aumentando o impulso sobre o corpo, né? Se eu pegar uma bolinha aqui, ó, uma bolinha, né? Tá vendo? Uma bolinha. Aplicar sobre essa bola uma força, por exemplo, vamos supor que essa força aqui, ó, ela vale 10 newtons. Se o intervalo de tempo que essa força atua é 1 segundo, o impulso que ela causa vale quanto? Isso, só multiplicar, né? O impulso que ela causa vale 10 vezes 1, 10 newtons vezes segundo. Mas se o tempo for 2 segundos, o impulso é 20. 3 segundos, 30. 4 segundos, 40. À medida que vai passando o tempo, ó, vai aumentando o impulso. Então eu tenho aqui uma função, né, do impulso em função do tempo. Lembra, né? Para a gente poder usar uma função, ela só pode ter quantas variáveis? 2, né? Então, para poder utilizar essa equação, ó, as únicas variáveis aqui tem que ser impulso e tempo. Galera, se essas duas são as variáveis, pelo menos a força que aparece aqui, ó, tem que permanecer o quê? Boa. Constante. Então a gente tem que tomar cuidado com um detalhezinho aqui, né? Sempre que aparecer essa equação, ó, sempre que eu quiser utilizar essa equação, força vezes tempo, eu só posso utilizá-la se a força for constante. Zeca, se não for constante, fica tranquilo, ó. Vai aparecer no teu vestibular, ó, um gráfico da força pelo tempo. Beleza? Se aparecer um gráfico da força pelo tempo, vamos botar o gráfico aqui. Se aparecer o gráfico da força pelo tempo, como é que a gente vai calcular um impulso, hein? Isso, tá ligado, né? Sempre que a gente tiver um produto, ó, uma multiplicação, isso aqui é a área, né? Base vezes altura, certo? Então o impulso, ó, é a área, ó, multiplicação é a área. É a área do gráfico da força pelo tempo. Sempre que eu tiver um gráfico da força pelo tempo, ó, a gente vai achar um impulso através da área entre a reta do gráfico e o eixo do tempo. Essa área aqui, ó, ela vai ser numericamente igual ao impulso. Vai ter o mesmo valor do impulso. Então tem duas maneiras de calcular o impulso que a gente já viu, né? Através da fórmula força vezes tempo e através, ó, da área do gráfico força por tempo. Agora, como é que os caras perguntam isso geralmente no vestibular? Cara, tem duas maneiras de cair questões sobre isso. Ou uma questãozinha sobre o teorema do impulso, ou uma questão sobre conservação de quantidade de movimento. Vamos analisar primeiro, ó, teorema do impulso. Vamos lá? Galera, aqui, ó, o teorema do impulso, ó, ele diz o seguinte, ó, o impulso da força resultante, cuidado, hein? Tem que ser a força resultante. Vai ser sempre igual, ó, à variação de quantidade de movimento do corpo. Isso é o que fala, ó, o teorema do impulso. Tudo bem? Tem lógica, Zeca? Claro que tem, né? Se a gente aplica um impulso da força resultante, a gente está aplicando uma força resultante. Força resultante causa o quê? Isso, aceleração. E a aceleração muda o valor da velocidade, né? Se muda o valor da velocidade, muda a quantidade de movimento. Na verdade, o teorema do impulso, ó, nada mais é do que a segunda lei de Newton. Quer ver? Ó? Eu vou deduzir aqui embaixo, ó, mas depois vou apagar, tudo bem? Ó, impulso da resultante, né? Vai ser simplesmente o seguinte, ó, impulso da resultante vai ser a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Beleza? Impulso da resultante, ó, caso a força seja constante, vai ser força resultante vezes tempo. Isso é igual a massa vezes a velocidade final menos a massa vezes a velocidade inicial, que é a fórmula da quantidade de movimento. Ó, quando um corpo é empurrado, ó, considerando que a massa dele não muda, ele não quebra nada do gênero, eu posso colocar a massa em evidência, né? No início e no final a massa é a mesma. Então fica assim, ó, força resultante vezes tempo é igual a massa que multiplica a velocidade final menos velocidade inicial. Tudo bem? Se eu passar o tempo dividido, olha só, né? Eu vou ter o seguinte, ó, força resultante vezes tempo
é igual. Opa, passar o tempo dividindo, né? Tempo dividindo. Força resultante é igual massa vezes velocidade final menos inicial, que a gente chama de ΔV, dividido pelo tempo. Isso aqui já está um craque, né? Variação da velocidade pelo tempo, ó, é a fórmula de quem? Isso, da aceleração. Então a gente chega a essa equação aqui, ó. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A tão conhecida lei fundamental da dinâmica, né? Beleza? A segunda lei de Newton, certo? Então, na verdade, ó, isso aqui é uma outra maneira de escrever a segunda lei de Newton, ok? Pois é que se a gente já tem a segunda lei de Newton, para que usar essa equação? Na verdade, ó, essa equação é uma equação mais ampla, mais geral. Por exemplo, ó, se a gente quiser calcular a velocidade de um corpo, depois de atuar a força sobre ele um certo tempo, a gente só sabe calcular até agora, né? Quando a gente viu cinemática, para o caso em que a aceleração é constante, certo? Então, para que a aceleração seja constante, a força tem que ser constante. Então, eu só sei calcular a velocidade, ó, utilizando essa equação para a força constante. Com essa daqui não, né? Essa daqui eu consigo calcular a velocidade, ó. Quantidade de movimento tem a ver com velocidade. Para qualquer tipo de força resultante, seja ela constante ou não. Por exemplo, ó, se a força aumentar, com a área a gente consegue calcular o impulso, né? E com o impulso eu consigo calcular, ó, a variação de quantidade de movimento. E variação de quantidade de movimento tem a ver com o quê? Velocidade. Então essa equação é uma equação mais ampla, certo? E na verdade, né, foi a equação que Newton acabou utilizando para explicar os fenômenos deles, ou tentar comprovar suas teorias. Galera, vou apagar isso daqui, ó, para dar uma explicada nessa equação aqui, já que a gente tem que tomar alguns cuidados na hora de utilizá-la. Tudo bem? Então olha só, a gente já tem 3 maneiras de calcular um impulso. A gente pode calcular pela fórmula, mas quando a força é constante, pela área do gráfico, mas daí a questão tem que fornecer um gráfico, ou, caso seja um impulso da força resultante, ó, pela variação de quantidade de movimento. Nesse caso, a gente vai ter que conhecer o quê? Isso, as velocidades do corpo, beleza? Quando a gente der velocidade e pedir um impulso, ó, a gente vai utilizar essa relação. Porque pega o seguinte, ó, quando a gente vai usar essa equação, ó, todas as grandezas aqui são vetoriais. Então vai estar rolando aqui, ó, uma subtração de vetores. E subtrair vetores a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Vocês lembram como é que soma vetores ainda? Isso, né? Cada desenho primeiro, pã, no bico do primeiro a bunda do segundo e traça a resultante, certo? Na adição, ó, vetores do mesmo lado a gente fazia o quê? Isso, somava, né? Sentidos opostos fazia o quê? Diminuía. Zé, que na subtração como é que a gente faz? Na subtração, ó, só para eu explicar, tá? Vamos deixar isso aqui de lado um pouquinho. Imagina que eu quisesse saber, ó, quem é o vetor C, e esse vetor é, na verdade, o vetor A menos o vetor B. Ó, se eu escrever essa equação da seguinte maneira, C é igual a A mais menos B. Dá na mesma? Dá, né? Que é o positivo com negativo dá negativo. Então uma subtração é, na verdade, ó, uma adição com o inverso. Como assim, Zé? Sempre que a gente multiplica um vetor por menos 1, ó, a gente inverte ele. Tudo bem? Então, na verdade, ó, subtrair é somar com o inverso do vetor. Então, se o vetor A inicialmente fosse para cima, o vetor A fosse para cima, e o vetor B fosse para a direita, inicialmente, ó, na hora de subtrair a gente faria, né? Ó, a gente vai subtrair, ó, A mais menos B. A gente vai desenhar o A normal, ó. E no bico do A, a gente vai botar a bunda do menos B. Se o B é para a direita, o menos B fica, ó. Vou até fazer vermelhinho aqui, ó, para diferenciar, porque o B eu vou inverter, ó. O menos B fica para a esquerda. Ok? Menos B para a esquerda. Eu vou ter aqui o vetor C, igual, ó. A resultante sai da origem do primeiro e vai até a ponta do último. Aqui eu teria, ó, né, o vetor C.
certo? Então, para subtrair, ó, o cara tem que lembrar que ele tem que inverter o segundo vetor. Então, olha só, né? Se eu vou subtrair dois vetores com o mesmo sentido. Bem, os dois vetores têm o mesmo sentido, final, vermelhinho inicial. Na hora de subtrair, eu tenho que inverter. Daí eles ficam com sentidos opostos e viram uma adição. Vetor de sentidos opostos na adição, o que a gente faz? Diminui. Boa. Então, olha, tinha o mesmo sentido, eu vou subtrair. Para subtrair, eu tenho que inverter, daí vira uma adição. Então, a adição de vetores em sentidos opostos, eu vou diminuir. Se os dois já tinham sentidos opostos, eu vou subtrair. Para subtrair, tem que inverter e vira uma adição. Daí os dois passam a ter sentidos iguais. E na adição de sentidos iguais que a gente faz? Boa, soma. Certo? O Zeca, mas é muito penteiro fazer isso. Eu sei, né? Mas, ó, pelo menos para a grande maioria dos exercícios, tem um macetezinho, ó, para o cara não precisar ficar invertendo o sentido do vetor. Certo? Mas cuidado, hein? Esse macetezinho, ó, não vale para todos os exercícios. O macetezinho é o seguinte, ó. Certo? O macete é o seguinte, ó. Sempre que atuar uma força resultante sobre um corpo, mudar o valor da velocidade do corpo. Mas as duas velocidades, ó, V1 e V2. V1, que é a velocidade inicial, e V2, que é a velocidade final, tiverem direções iguais, beleza? Não estou falando de sentido, estou falando de direção, ó. As duas são horizontais, pode ter o mesmo sentido ou sentidos opostos. As duas são verticais, mesmo sentido ou sentidos opostos. Para o cara resolver essa subtração aqui, ó, basta ele lembrar o seguinte. Basta ele lembrar, ó, de colocar sinais nas velocidades. Galera, se ele fizer isso, ó, ele não vai precisar inverter ninguém. Mas esse macete só serve quando a velocidade inicial e final tiverem a mesma direção. Zé, quando não tiver a mesma direção, a gente vai ver no exemplo, ó, como é que a gente resolve daí. Beleza? Daí dá um pouquinho mais de trabalho, né? A gente tem que usar tudo aquilo que foi visto em vetores. Certo? Vamos dar uma olhadinha agora nos exemplos, ó, para ver a aplicação do teorema do impulso. Ok?